Com eleições presidenciais marcadas para o domingo, dia 29, a Colômbia está prestes a iniciar uma mudança histórica no cenário político do país, em que um candidato de esquerda lidera com ampla vantagem as intenções de voto. Tudo isso em um cenário conturbado, tomado por desinformação, fake news e até mesmo ameaça de morte. Meu nome é Enio e neste episódio do Dicotomia Podcast falarei um pouco sobre as eleições no país andino. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Pois bem, como já foi dito, as eleições colombianas ocorrem no próximo final de semana, considerando a data de publicação desse episódio, em que o candidato de esquerda, Gustavo Petro, lidera com 40,6% as intenções de voto, seguido pelo candidato da direita, Federico Gutiérrez, que gosta de ser chamado de Fico, que conta com 27,1% das intenções. Logo atrás, vem o empresário Rodolfo Hernández, com 20,9% das intenções. O eventual segundo turno das eleições está previsto para o dia 19 de junho e o eleito tomará posse como presidente em 7 de agosto. Caso se confirme a eleição de Petro, teremos pela primeira vez na história do país vizinho um governo progressista com líder de origem popular, visto que a Colômbia historicamente tem sido governada por elites liberais e conservadoras de direita, comandadas pelo ex-presidente Álvaro Uribe. A candidatura da esquerda ganhou força por conta de outra mudança política histórica recente no país. No dia 19 de março, foram realizadas as eleições legislativas, as quais a coalizão liderada por Petro, o Pacto Histórico, conquistou 16 das 108 cadeiras possíveis, liderando em número com o Partido Conservador, que também possui 16 assentos, sendo este o melhor resultado da esquerda do país nas eleições. Cabe ressaltar que a composição do Senado colombiano está bastante fragmentada, com cadeiras distribuídas após as eleições entre 10 coalizões. Na Câmara de Deputados, o Pacto Histórico também teve um grande resultado, conquistando 25 das 188 vagas, empatando aqui também com os conservadores. Ou seja, mesmo com a possível eleição, Gustavo Petro não terá vida fácil pela frente, por conta dessa grande fragmentação e distribuição das cadeiras tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados. É importante relembrarmos que em 2019 e 2021 ocorreram levantes populares acompanhados por uma violenta repressão do governo de Ivan Duque. Os protestos tinham como pautas principais a oposição às reformas políticas neoliberais, o cumprimento do acordo de paz firmado em 2016 entre o governo e as forças revolucionárias da Colômbia, as FARC, a demanda de ações para combater a pobreza e desigualdade, como também o requerimento de uma polícia diferente, visto que a atual age sob a lógica de combate à guerrilha, além do contexto de pandemia, que agravou e exacerbou as desigualdades. Outra coisa importante a ser dita é que na Colômbia não existe mais a reeleição. Isso porque, em 2015, foi aprovada uma reforma constitucional que eliminou essa possibilidade. Além disso, por conta da onda de protestos, a imagem do atual presidente desgastou-se, chegando a 70% de reprovação pela população. Com isso, figuras ligadas ao presidente Ivan Duque acabam absorvendo essa rejeição, como foi o caso do ex-senador Oscar Iván Zuluaga, nome indicado pelo presidente e preferido do Centro Democrático, que desistiu de sua candidatura após os resultados das eleições legislativas, passando a declarar apoio a Fico Gutiérrez. Feita essa contextualização, falaremos um pouco sobre os perfis dos principais candidatos, começando pelo líder nas pesquisas, Gustavo Petro. Com 62 anos, Gustavo Francisco Petro Urrego é formado em Economia pela Universidade Externado de Colômbia. Foi militante do grupo guerrilheiro Movimento 19 de Abril, o M19, tendo o apelido de Comandante Aureliano, referência ao personagem contido em 100 Anos de Solidão, do também colombiano Gabriel García Márquez. Na vida política, já foi deputado, prefeito de Bogotá e atualmente é senador, e tentou a presidência por 3 vezes. Na última vez, em 2018, obteve mais de 8 milhões de votos.
Suas propostas de campanha giram em torno do fim da concessão de novos contratos para a exploração de petróleo, a realização da reforma agrária, a revogação da reforma tributária empreendida por Duque, acabar com a corrupção e aumentar a taxação aos mais ricos. Para mais, defende o cumprimento do acordo de paz com as Farc, o qual ele ajudou a construir. Y hay una posición, la que yo quiero representar y depende de sus votos, que pretende cambiar de verdad a Colombia. Pasar de una época de violencia, de desigualdad social permanente, de exclusiones, de gobiernos indolentes que se han entregado es a la corrupción y a la sangre, lo que Álvaro Gómez Hurtado denominaba un régimen de corrupción. Usted, con su voto, con un esfero muy importante, el esfero, puede derribar el régimen de corrupción este 29 de mayo. Yo quiero y me comprometo, y mi vida solo tiene sentido en ese camino, a cambiar realmente la historia de Colombia hacia una sociedad de paz, que implica una economía productiva ligada a la agricultura, la industria y el turismo, basada en el conocimiento, que pueda entonces financiar una sociedad de derechos y libertades, y que ambas, la economía productiva, el conocimiento y la sociedad de derechos, son los dos pilares fundamentales para construir la convivencia, para construir una era de paz en Colombia. Já o segundo colocado, Federico Andrés Gutierrez, tem 47 anos, sendo o mais jovem entre os candidatos. Ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade de Medellín e especialista em Alta Gerência e Ciências Políticas pela Universidade Pontifícia Bolivariana. Foi vereador, ou algo semelhante a isso, e prefeito de Medellín. Em seu plano, ele promete lutar contra a corrupção, fortalecer a segurança e a justiça e defende também que a geração de emprego e a produção local são as bases para o crescimento econômico. Yo quiero hablarle a los colombianos y decir lo siguiente, mire, Colombia sí tiene la necesidad de un cambio y hay muchas cosas que tienen que cambiar. Un país con 20 millones de colombianos en situación de pobreza, eso debería darnos alrededor de una discusión ética, de decir que no somos sostenibles si seguimos así. 7 millones de personas en condición de pobreza extrema. Colombia tiene que cambiar. Nosotros vamos a representar un cambio con objetividad, sin discriminar a sectores políticos y sociales. Y vamos a generar un cambio que sea seguro, no un salto al vacío sin paracaídas como le pasó a otros países. Y lo que vamos a hacer es construir un país muy diferente, donde no exista hambre, donde no tengamos corrupción, donde no tengamos violencia, donde no pongamos en riesgo el país o las familias o los empleos, y que ayudemos a que todos crezcamos como país, saquemos a la gente de la pobreza, pero tengamos un desarrollo sostenible en torno al medio ambiente, pero algo fundamental, donde se respete la vida, donde haya un respeto por la diferencia. Por último, temos Rodolfo Soares Hernandes, que em matéria da Silvia Colombo aparece como um candidato populista de discurso xenofóbico e misógino, além de ser um grande fenômeno em redes sociais, como o TikTok. A Silvia Colombo ainda coloca que Hernandes pode surpreender nessas eleições e chegar ao segundo turno devido a esse alto engajamento nas redes. Hernandes tem 77 anos, é formado em Engenharia Civil e também é um empresário do ramo da construção. Ele foi vereador no município de Piedecuesta e prefeito de Bucaramanga. O perfil populista de Hernandes é muito semelhante ao do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, proferindo palavrões e ofensas a opositores, além de se utilizar das redes sociais como principal instrumento de campanha, convocando passeatas e marchas de moto, as famosas motocicletas, de carro ou caminhão. Yo le quiero decir sinceramente a los colombianos, de frente y descarnadamente, que el 80% de Colombia está administrada por ladrones colombianos. Si no sacamos esos ladrones del gobierno, esto no tiene remedio. Va a seguir igual o peor. Todos lo resuelven con deuda externa, deuda interna y con reformas tributarias. Si quieren someterse a otra reforma tributaria que yo llamo en la suba de impuestos para tapar los robos,
esto sigue igual. Me duele decir eso, pero es la verdad. La confrontación democrática, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero lo primero que hay que hacer, o que haría yo en el hipotético caso de llegar a la Casa de Nariño, por voto popular, por decisión no de los políticos, escuchen, no de los políticos, sino de los colombianos, es poner en evidencia a los ladrones. Todo el mundo sabe quiénes son y nadie hace nada. La justicia no hace nada, la Procuraduría no hace nada, la Contraloría no hace nada, ninguna de los organismos de control, ni administrativos, ni penales, ni fiscales, ni nada. Como dito no início, nessas eleições, a desinformação e as fake news aparecem frequentemente, sobretudo associadas ao candidato Gustavo Petro. Elas o associam com o terrorismo e o narcotráfico, uma tendência muito semelhante ao que aconteceu nas eleições do Peru com o Pedro Castillo e do Chile com o Gabriel Boric. Eu também havia dito que as ameaças de morte eram frequentes. Pois é, no início do mês, Gustavo Petro suspendeu sua campanha devido a ameaças desse tipo. Sua equipe de segurança recebeu informações de que o grupo armado La Cordillera, de origem paramilitar, estava planejando um atentado contra ele. Essas ameaças geram um alerta pelo histórico de assassinato de candidatos à presidência, entre eles Carlos Pizarro, que fazia parte também do M19, assassinado em um avião durante a sua campanha em 1990. Muitas das ameaças também são direcionadas à vice da chapa, Francia Márquez, uma mulher negra, advogada, ativista ambiental e defensora dos direitos das comunidades indígenas e afrocolombianas. Além disso, muitos acreditam que ocorram fraudes eleitorais nessas eleições, desacreditando de antemão do seu resultado. Bem, é isso. Neste cenário conturbado, cheio de tensões, ameaças e suspeitas de fraude, a Colômbia vai para as eleições no domingo. Para nós brasileiros, a pergunta que fica é: como as eleições colombianas podem exemplificar um possível cenário nas disputas do nosso país no fim do ano? Espero que tenham gostado do episódio. Continue nos acompanhando nas redes sociais, @dicotomia_cast, no Instagram ou no Twitter. Se inscreva em nossa newsletter Dicotomia Expressas, que inclusive, caso tenham interesse em assinar um texto para a nossa coluna ou conheça alguém que tenha, é só entrar em contato pelas redes sociais ou pelo e-mail dicotomia.pod@gmail.com. Por hoje fico por aqui, tchau e até mais.